Aí leia comigo do verso 16 em diante. Não vos enganeis, meus amados irmãos e irmãs. Em Deus existe perdão. E não é para ter dúvida. Isso aqui que eu falei até agora é certo, tão certo como 2 e 2 são 4. E o que eu vou ler agora é tão certo quanto 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Tão certo quanto 2 e 2 em oração são 3. E o terceiro, perdoa os meus pecados e os teus. Toda boa dádiva, todo dom, toda graça, toda misericórdia, todo arrependimento, descendo do Pai das luzes, vem desse em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele não muda, é por isso que Paulo diz, eu estou bem certo de que nada pode me separar do amor de Deus por mim, do amor de Cristo por mim, nem nada, nem vida, nem morte, nem céu, nem inferno, nem anjos, nem criaturas, nem qualquer dimensão, nada pode. Eu fui objeto da boa graça, do dom perfeito, que veio do Pai das luzes, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu sou habitado pelo dom inefável, eu acolho essa misericórdia sobre a minha vida, apesar de mim. Eu acolho. E não há mudança nem sombra de variação. Ele não fica de mal, ele não é tentado pelo mal, ele não é ambivalente, ele é o mesmo. Ele é graça, justiça, verdade, misericórdia, bondade, convite à transformação, ao arrependimento, à metanoia. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Poderia haver muito mais, porque essa palavra que eu estou dizendo cura. Cura mais do que sessões e sessões de qualquer que seja a terapia. Ela cura para sempre. Ela não deixa você com um grilo. Ela tira toda a paranoia. Ela cura traumas, ela desemocionaliza culpas e traumas. Ela alinha os nossos sentimentos com a paz que vem do perdão de Deus. Será que eu estou falando grego? Deu para compreender? Ele não muda, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, como muitos estão sendo gerados. Agora, se a cobiça gera para a morte, essa palavra do Evangelho gera para a vida. Concebe. Tem um sêmen de Deus. A semente, a divina semente, o divino sêmen, que nos engravida até Cristo crescer e maturar em nós, como Paulo diz. Ele faz isso para que sejamos como primícias, como que primícias das suas criaturas, para a gente se tornar expressões dele na existência, para homens, para anjos, para todas as criaturas e para todas as dimensões. E agora leia comigo do verso 2 ao verso 4. Deus não é tentado pelo mal, mas preste atenção, porque toda tentação tem do outro lado uma provação. Aqui eu tenho uma tentação. Desse outro lado eu tenho uma provação.
E Deus a ninguém tenta. A tentação é minha. Os indutores dela só crescem porque ela pré-existe como cobiça em mim. E ela é o útero esperando a semente que a engravide, até que ela dê a luz. Na gravidez daquela perversão há algo que será mal e me fará mal e poderá destruir minha vida. Por outro lado, quando eu olho para a tentação, sem transferência para Deus, sem transferência para o diabo, sem auto-vitimização, eu enxergo a realidade verdade e a verdade realidade, e vejo que o mal não está fora de mim, mas habita em mim, e digo, desesperado homem, desgraçado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E então eu me lembro que a minha pior tentação é a minha melhor chance em Cristo Jesus. Como dizem os versos de 2 a 4. Meus irmãos, minhas irmãs, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Passardes. A ênfase está no passar por. Não é morar na tribulação. Tem alguma coisa errada quando a gente mora na tribulação, habita a tribulação. Frequentemente tem vícios relacionais, frequentemente tem doenças emocionais, ou vínculos de codependência, uma falta de coragem de romper o cordão umbilical com a maldade. Aí a gente habita a tribulação a vida inteira. Eu conheço gente que nunca não viveu em tribulação. Foi filha de pais atribulantes, atribulados e atribuladores, e a pessoa aprendeu aquela cultura, desenvolveu codependências, e o que ela fez de extensão na vida dela é a mesma desgraça aumentada. E algumas eu conheço, e já pastoreei algumas. Eu tenho aqui, me vem o nome de várias, que quantas vezes eu chamei e disse, olha, não venha orar, não perca seu tempo na vigília, de joelho, intercedendo por esses filhos que você não quer confrontar, não quer, com todo amor, deixar irem embora. Com esse marido que bate em você e que te explora. Se separe desse marido. Libere esses outros 2 filhos que te jogam contra a parede. Diga para eles irem viver a vida deles. E a sua filha, que se prostitui, não tem nem a dignidade das melhores prostitutas, que é de pelo menos não deixar a mãe passar necessidade. Diga para ele cuidar da vida dela onde ela quiser. Fique só. E aí vem a vigília. Do contrário, você só está ensinando os seus filhos a se tornarem piores que você. E não deu outra. Um se suicidou, o outro está preso para sempre, e a menina se descacetou de vez e se meteu com todo tipo de porcaria que você talvez não possa nem imaginar, destruindo, promiscuindo, arrebentando, uma menina linda, bonita, depois foi perdendo os dentes, perdendo tudo, ficando velha, alquebrada, usada, descartada. Porque o mal não é partido, não é quebrado, não é vencido por essa verdade que, quando chega, faz a gente dizer: eu não estou sendo tentado, eu estou sendo provado, e é minha responsabilidade passar.
Não ficar aqui, mas passar. Você tem que ter a coragem de deixar para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olha para trás, senão você empedra na situação, não cresce nunca mais, se torna um ser insípido, sem vida, paralisado, petrificado. Siga! E aí a tentação vai se transformar em provação. É a nossa resistência, sabendo que Deus não muda, sabendo que o mal vem de dentro de mim, como Jesus disse, é do coração que procedem. Olhando para dentro e dizendo, eu sei que em Cristo Jesus já não há mais nenhuma condenação para mim. Eu vou me enfrentar sabendo que nele não há mudança nem sombra de variação e que ninguém me separa do amor dele. E aí a tentação vira uma provação que apenas a gente atravessa e ganha perseverança, experiência, esperança. Atravessa. Se você atravessa a tentação, a tribulação, o desespero, o vício, a codependência, você atravessa. Aquela tentação vai se transformar em poder, em força dentro de você quando você a atravessa. Ela vira provação, ela vira ensino, ela vira maturidade, ela vira resistência, resiliência. Ela se transforma em experiência, em acúmulo, em memória, em aprendizagem. Ela se transforma na valentia da esperança, na coragem de crer, mesmo que seja contra a esperança, sabendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há nem mudança, nem sombra de variação. Porque ele não pode ser tentado pelo mal. Sabendo, passe por várias provações e tende isso por motivo de alegria. Olha onde vai a sabedoria. Eu estou vivendo um período assim, não é para eu ficar nele. O que eu posso mudar, eu mudo. O que eu não posso mudar, eu me desvio. Ou eu subo, ou eu saio. Mas eu só fico onde haja filhos da paz, aonde possa haver mudanças para o bem. Aonde não há mudanças para o bem, o homem mau não produz o bem. A ação maligna não produz o bem. O princípio do mal e da perversidade que é praticado não realiza bem nenhum, apenas destruição e miséria. E eu digo isso como uma profecia que se aplica ao nosso tempo, a qualquer tempo, e você vai ver se eu falei ou não falei da parte do Senhor. Mas quando você resiste, passa e atravessa, passa, não há vínculo, não há âncora no chão da tentação, ao contrário, eu estou ancorado na boa dádiva, no dom perfeito, na gratidão, no amor de Deus, e aí eu atravesso. E enrijeço, me fortaleço, me melhoro e vou adiante. E me alegro cada vez mais na medida em que eu vou me tornando um ser curtido. Como a gente diz na gíria do jiu-jitsu, à medida em que eu me torno um casca grossa, que leva cacete, passa.
a tentação vai se transformando numa alegria. Ela chega, você diz, ô bobinha, tolinha, malvadinha, malvadinho, capitão zerinho, tolo. Cuidado. E cuidado todos vocês que seguem junto com aquilo que leva para longe de Jesus e do ensino da verdade. Vai produzir o fruto da morte. Mas olha, fique sabendo que a provação da nossa fé, a resistência, a capacidade de dizer o mundo todo pode ir, mas eu sei em quem tenho crido. E sei também que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou como Tiago diz aqui, Ele vai dar a coroa da vida, a qual Ele prometeu aos que o amam, ele diz no verso 12. Quando o nosso olhar está nessa direção, a gente se enche de alegria por atravessar a provação, por ter a coragem de fazer aquela renúncia por amor a algo maior, sublime, eterno. A gente vai tirando os olhos das coisas temporais e colocando os olhos nas coisas atemporais, porque as coisas que se veem, elas passam, mas as coisas que a gente não vê, porque habitam a dimensão do espírito, essas são eternas e são essas que nos dão a força para atravessar. Sabendo isso, que quando a fé vai atravessando, ela vai sendo confirmada, 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 a gente vai se rebatizando na fé e ela vai crescendo, crescendo, crescendo e produz poder, perseverança, produz essa proa, quebra-gelo que atravessa os polos e quebra as geleiras e chega onde quer. Ora, a perseverança deve prosseguir sempre, deve ter ação completa, não é um pouco de perseverança, meia perseverança, tem que ser perseverança plena. Não dá para deixar nem raiz, nem ramo, nem brincar de dodóizice espiritual, psicológica, emocional, afetiva, em nenhum nível da vida. Para que tem que ter ação completa? Para que nós sejamos perfeitos e íntegros. Quando fala perfeito, não está falando de gente que não tem imperfeição, não. Mas é na nossa relatividade, até onde a gente alcançou, ser perfeito é não voltar mais atrás. É ter posto a mão no arado e não olhar para trás, como Jesus disse. Essa é também a integridade. É integridade com aquilo que a gente já entendeu, já alcançou, já admitiu. E quem me ouve aqui, desculpa, perdeu. Se você não quiser mais ser aprofundadamente perturbado pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, não venha mais me ouvir, porque de mim não sairá nada que não seja a espada afiada de 2 gumes, em nome de Jesus. Essa perseverança deve ser plena, para que nós nos tornemos gente inteira, gente íntegra, sem deficiências, gente que vai crescendo em completudes, o que é equivalente ao que Jesus disse, vida e vida em abundância. Senhor Jesus, eu peço
que essa palavra que não é um livro, é viva, está aqui, solta, soprada no Espírito Santo, chegue no coração de milhares de pessoas, de milhões, e que produza o fruto de entendimento para o qual ela foi designada. Em nome de Jesus. Amém e amém.